Salve, salve a toda a galera, salve, salve a todo amigo, salve, salve a todo internauta, um salve, salve geral. Para todo conhecido que acompanha esses vídeos aí do Dudu na área, nós aí com mais uma live, com mais um vídeo exclusivo. Ó galera, eu vou falar algo para vocês aqui que, meu Deus do céu, né? Realmente, quando a gente começa uma live aí ao vivo, sempre tem novidades, sempre tem coisas boas pra gente estar conversando e falando, né? Que falar eu gosto pra caramba, hein? Vocês nem imaginam como eu gosto de fazer vídeo, como eu gosto de fazer live, como eu gosto de trazer meu chazinho aqui, ó, pra estar tomando, porque corta um pouco a tosse, né? Então, a gente vamos começar mais uma terça-feira. Hoje é terça-feira, né? Graças a Deus. Graças a Deus chegou a terça-feira, depois vem a quarta, quinta, sexta, depois chega a final de semana. Mas nessa terça-feira aqui foi um dia gostoso pra caramba hoje, hein? Além de ser um dia gostoso, foi um dia marcante. Todo dia agora pra mim é um dia marcante. Todo dia pra mim agora é um dia especial. É como eu tenho falado sempre, né? Quando a gente nasce de novo, quando a gente vê que a gente quase foi e voltou, então a gente tudo é novidade. Tudo é novidade, tudo é uma alegria, tudo é festa. E no momento eu tô em festa, né? Eu tô em festa, eu tô em alegria. Para mim tudo é uma maravilha, né? Aconteceu algo passado, né? Mas não fiquei no passado. Tô aqui agora no presente, né? Então realmente esse momento aqui é um momento maravilhoso, né? É um momento que a gente chega do serviço, chega cansado, né? Mas estamos aí, firme e forte. Eu já chego alegre e feliz, né? Chego alegre e feliz porque vou fazer meu vídeo, vou fazer a minha live, vou colocar no ar o que eu gosto, falar um pouquinho antes de chegar na palavra perfeita, maravilhosa. E esse pouquinho aqui que eu vou falar hoje, quando a gente faz algo assim tal, a gente acaba não esquecendo, né? Pela doença, a gente não pode fazer tal coisa, e aí vai. Mas realmente tem coisas que a gente tem que saber levar também, né, mano? E a doença, às vezes, ela traz consequência boa. Não que é bom ficar doente, não. Não é, mas depois da doença você se cura e realmente a gente consegue fazer coisas, até coisas mais do que fazia antes. Então, realmente, para mim que eu nasci de novo, né? Para mim que eu tô vivo, graças a Deus, tô feliz pra caramba, renascido. Falar um pouquinho de 2 semanas. Sabe, quando eu recebi a notícia, né, que iria ficar 2 semanas em casa, eu pensei em duas coisas, né? Caramba, essas 2 semanas que eu vou ficar em casa, eu vou namorar pra caramba. Vou namorar com roupa, vou namorar sem roupa. Nossa, eu fiquei pensando, pô, 2 semanas em casa, vou fazer coisa pra caramba, sabe? Mas eu não pensei que ia ficar 3 semanas em casa, praticamente sem fazer nada, porque o corpo não aguentava. Então, realmente, caí do cavalo. Caí do cavalo. Pensei que ia namorar pra caramba, mas eu não conseguia nem ficar em pé. Mas eu consegui tirar um dia desses para namorar. Eu lembro, sabe? Até minha esposa falou assim: Nossa, você é muito doidão, mano. Você gosta muito mesmo disso, né? Falei: Ah, eu amo fazer isso, né? E eu fiquei pensando: Caramba, será que eu vou falecer, mano? Será que eu vou aguentar? E realmente, e nesse dia, eu tava com 40 graus de febre, né?
Aí eu fiquei pensando, mano, tô com 40 graus, mas não tô morto, não. Cheguei na minha esposa, conversei com ela e tal. Eu falei, filha, vamos fazer um pouco de amor, vamos lá namorar um pouquinho e tal. Com 40 graus de febre, né? Será que dá sim? E eu, cara, naquela empolgação, mesmo morrendo, mesmo com essa febre, aí eu falei, ela falou, vamos lá então. Nossa, pra que então? Tava com 40 graus de febre. Cara, depois que a gente fez amor lá, namorando lá, cheguei a 36,4 ou foi 37,4? Foi algo assim. Eu vi que, como tava muito alto, ele foi e abaixou. Eu nem sabia que essas partes também, se fazia algo assim, também mexe com a gente. Mexe com a temperatura, mexe com o nosso cérebro, mexe com o coração. Então, realmente, eu levei até um susto. Falei, nossa, tava tudo isso e chegou a isso? De 40 a 37,4 a 36,4, algo assim. Falei, meu Deus do céu, então dá para fazer o dia inteiro. O dia inteiro vai abaixar a temperatura. Mas não é assim não, sabe? Foi só aquele momento de loucura gostosa, né? A gente... Por isso que eu falo, o ser humano, ele... O ser humano, realmente, ele vive numa adrenalina. Realmente vive numa adrenalina e ele não quer parar. Se deixar, ele continua e não para. Ainda mais quando é coisa gostosa, né? Quando é coisa gostosa, meu Deus do céu. Eu tenho uma amiga, né, que ela fala pra mim assim, nossa, eu prefiro comer comida do que namorar. A minha comida mais gostosa dá mais prazer que namorar. Fiquei pensando, caramba. Eu aqui em casa, geladeira cheia de comida e eu não penso assim não, mano. Pra mim namorar é melhor. É melhor, é mais gostoso, é prazeroso, faz você querer viver mais, faz você ficar feliz, faz te dar alegria, ânimo, disposição. Eu fiquei pensando, por que será que a mulher prefere, essa minha amiga, né? Por que ela prefere a comida do que namorar? Fiquei pensando, falei, nossa, mano, o ser humano ele é assim, né? Ele é cheio de opiniões, né? Cheio de opiniões, cheio de adrenalina, loucura, gostos diferentes. Cara, foi uma semana pra mim daquele jeito, né? Mas eu consegui mesmo com febre de quase 40, morrendo ali. Deu pra namorar um pouquinho. Foi gostoso pra caramba, meu Deus do céu. Que maravilha, mano. Que delícia, mano. Quando a gente ama, quando a gente gosta, tudo fica gostoso, maravilhoso, especial. Ainda mais que quando você também já é operado para não ter mais filho, aí que fica melhor ainda, preocupação a menos, vixe, nossa, realmente maravilhoso, né? Mesmo na hora da febre, na hora daquela queimação, realmente, ainda você consegue, né? Ai, 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 graças a Deus passou, eu recebi alta, graças a Deus estou aqui vivinha, fazendo essa live, fazendo esse vídeo, e falando algumas coisinhas malucas aí, mas maluca de gostosa, que realmente, quando a gente vive que a gente fala, nossa, mano, é uma maravilha. Quando a gente vive o que falamos, é uma maravilha. Cara, realmente é show demais de Topzera Galáxia. Então hoje a gente vai fazer uma leitura aqui. Hoje a gente vai entender um pouquinho da Bíblia, né? Vamos entender mais um pouquinho sobre a Bíblia. Vamos estar fazendo mais uma leitura, né? Um aprendizado para a gente aprender mais sobre Jesus, aprender mais sobre as escrituras. A gente vai aprender mais sobre Pilatos, né? Pilatos, Jesus. Vamos aprender sobre Judas. Vamos aprender sobre o Mestre. Vamos aprender hoje bastante coisa, né? E nessa live, nesse vídeo hoje, eu vou trazer mais sobre a morte de Judas, né? O que aconteceu, o arrependimento, a morte de Jesus, ainda não. Mas ele foi preso, foi castigado, foi defamado. Então hoje a gente vai ficar só nesse pequeno trecho. Mas a leitura ela é muito longa. Meu Deus do céu, eu tava
vendo aqui essa passagem aqui hoje, falei, nossa, que leitura longa. Isso porque não tá na morte dele ainda. Só tá na parte que ele é levado a Pilatos. Então, realmente, a gente vai ler até na parte que puseram um selo e segurança na pedra e deixaram o soldado ali guardando o túmulo. Então, a gente vai ler até aqui e falar um pouquinho até aqui. Então, sabemos que Jesus, ele foi vendido. Sabemos. Foi vendido e teve um culpado, né? Teve um culpado que ele realmente, um discípulo que ele confiou, né? Que estava ali com os 12 discípulos, né? Até ele falou antes que um iria trair ele, né? E esse traiu ele. Além de trair ele, né? Vendeu, ganhou seu dinheiro, mas ele não sabia que seria assim. Eu creio que só iriam prender ele e não iria matá-lo. Mas quando ele descobriu que ele ia ser morto, quando ele descobriu que ia ser torturado, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Aquelas 30 moedas já não valia mais nada. Então, como ele se arrependeu, o que ele fez? Ele foi lá, onde estavam ele, né? Ali no templo, né? E ele chamou lá o pessoal que ele ganhou o dinheiro, né? Os sacerdotes lá. Então ele falou: eu vim devolver a moeda aqui e quero que solte ele. Então realmente eles não iriam soltar ele. Ele falou: você já não ganhou seu dinheiro? Já não pagamos o que você pediu? Vá embora daqui. Então o que acontece? Ele ficou revoltado, ele queria devolver o dinheiro. Então ele pegou o dinheiro, foi e jogou lá. Jogou o dinheiro lá. Aí os líderes recolheu o dinheiro, né? E já viu que o dinheiro era um dinheiro sujo de sangue, porque foi um dinheiro que eles praticamente compraram Jesus. Depois, como eles iam matar, já era um dinheiro praticamente amaldiçoado, porque eles já falam que é o dinheiro sujo de sangue. Por isso que recebeu ali o nome de campo de sangue, né? Olha só como são as coisas, né? E Judas, quando ele viu que não tinha mais jeito, né? Ele começou a ficar esquisito, né? Começou a ficar estranho, começou a se sentir culpado das coisas que ele fez, né, com Jesus, né? Aí já descobriu que ele ia ser morto, já estavam judiando dele, então ele viu que ele vendeu praticamente um homem inocente. Um homem inocente, um homem bom, um homem que cura, um homem que ajuda todo mundo, um homem bom de se conversar, bom de se estar perto. Eu creio que aqueles que creiam em Jesus, que eram seguidores dele, amava ele. Amava demais. Mas Pilatos não queria nem saber, mano. Quando eles condenavam alguém, e o povo também queria que condenava Jesus. O povo queria que Jesus fosse morto. Não estou falando do povo cristão. O povo que não gostava de Jesus. Tinha ali naquela cidade bastante que não gostava dele, principalmente do lado dos sacerdotes. Eles não gostavam de Jesus. Por quê? Porque Jesus fazia milagre. Jesus fazia as coisas acontecer. Então, realmente, tá aí o motivo por que eles não gostavam de Jesus. Muita inveja. Muita inveja. E a Bíblia relata sobre isso. Tudo que eu estou falando aqui, a Bíblia relata. Então, eles tinham muita inveja. E Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus, porque tinha inveja dele.
até aqui ele já relata isso. Então, além de prender Jesus, e como ali era festa da Páscoa, Pilatos também acostumava soltar uma pessoa. Bem nesse dia, eles acostumavam soltar alguém. Então o que acontece? Como já estava Jesus ali, então aconteceu também de estar Barrabás. Barrabás também estava ali. Estava Messias e Barrabás. Mas eles queriam praticamente que sofressem o Messias. Tanto os líderes quanto algumas pessoas ali, muitas pessoas que não gostavam de Jesus. Queria que Jesus morresse, queria que matasse ele, queria que judiasse ele. Então, realmente, Pilatos perguntou, né? Qual dos dois vocês querem que solte? Jesus, o Messias ou Barrabás? Todo mundo já foi no lado de Barrabás. Por quê? Porque as pessoas ali já eram más, as pessoas ali já não gostavam de Jesus e os líderes queriam ele morto, fizeram de tudo para ele ser preso. Então, realmente, eles não queriam nem saber. Tudo era mata Jesus, crucifica ele, faça ele sofrer. Então, realmente, eles queriam o sofrimento dele. Até mesmo Pilatos perguntou para Jesus: mas você não vai se defender a todas essas acusações? E Jesus não falava nada. Então Pilatos, ele realmente ficou até surpreso. Um homem inocente que não vai se defender, vai ficar calado. E a esposa dele falou assim: não tenho nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Meu Deus do céu. Olha o que a mulher dele falou para ele. Eu sofri muito por causa dele. Então, praticamente, ela sofreu porque ela já sabia também que Jesus iria morrer no sonho. Então, o sofrimento, pô, matar uma pessoa também inocente, sendo que não fez nada. Então, quem gostava de Jesus sofria por Jesus. Eu não sei como que lá atrás os 12 discípulos abandonaram Jesus, sabe? E aqui a gente vê uma mulher falando que sofreu num sonho por causa dele. Pô, eu creio que qualquer pessoa sofre quando vê um preso morrer inocente, ou uma pessoa morrer inocente. Sofremos. Às vezes tomamos até as dores, ficamos pensando, às vezes assistimos algo e não gostamos e a gente acaba sofrendo. Sofre. Ainda mais Jesus, que veio morrer por nós, não fez nada para magoar ninguém, nem maltratar ninguém. Veio para ajudar, se libertar, curar, ter salvação. Então foi as palavras que a mulher dele falou para ele. Mas mesmo assim as palavras não adiantou de nada, né? Simplesmente o povo ali queria matar Jesus, queria. Então Pilato viu que estava começando a se revoltar o povo, aí mandou trazer água, lavou a mão diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte desse homem. Isso é com vocês. Então, Pilato sabia que ele era inocente. Então, se vocês vão matar, ele já falou assim: lavo as minhas mãos, não quero nem saber, não quero derramar sangue de um inocente aqui. Façam vocês, vocês que se viram aqui. Mas realmente, Pilatos também não poderia soltar Jesus. Porque em todas as partes aqui, se você for analisar, Jesus sempre falava: tudo tem que acontecer para que essa palavra se cumpre. O livro se cumpre, as escrituras se cumprem. Então, tinha que acontecer isso. É triste, mas está na Bíblia, então, realmente, quando ele chegou aqui,
Ele já sabia que ia morrer, já estava tudo escrito. Então Pilatos praticamente já lavou a mão dele, não quis nem saber, e rasgavam a roupa de Jesus, chicoteavam ele, cuspiam nele, batiam na sua cabeça. Então realmente ele carregava uma cruz e chegou a um certo ponto, tinha um espinho também na cabeça. Então ele estava todo já machucado, maltratado, judiado. Chegou até um ponto que ele não aguentava nem mais andar. Não aguentava nem mais andar, porque estava muito pesado aquela cruz. E disseram também ali o seguinte, né? E você, que disse que era capaz de destruir o templo e tornar e construir em 3 dias, se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz, salve a si mesmo. Começaram também até zombar de Jesus, para vocês verem. Então, realmente, até Jesus carregar a cruz até ali, a cruz caiu e eles chamaram um homem ali para ajudar a carregar a cruz, carregou praticamente para Jesus até um certo ponto, depois mandaram Jesus carregar de novo. E Jesus, ele sofreu, mano. Jesus, ele sofreu, foi um sofrimento muito triste, ele não merecia isso, mas como ele sempre tem falado na Escritura, tudo isso precisa acontecer para as Escrituras ser cumprida. Cara, eu fico admirado pela ação de Jesus, sabe? Ele sabe que ele vai morrer e mesmo assim ele fala, sabe? É para cumprir as Escrituras, tem que acontecer. Meu Deus do céu. Eu fico maravilhado pelas palavras dele, né? Tem até certo ponto que quando Jesus ele estava quase morrendo, né? Começou a acontecer coisas ali que, meu Deus do céu, mano, sabe? Coisas que é coisas de Deus mesmo. Quando ele morreu, o céu ele ficou todo preto, né? Começou a abrir a terra e realmente chegou até um ponto que o sacerdote falou assim: Nossa, matamos o filho de Deus. Realmente ele era Jesus. Realmente ele era o Messias. E Jesus também gritou ali, sabe? Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Olha só. Cara, de fato, eu fiquei surpreso, né? Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja de vinho, colocou num pós, num pós, da ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Nossa, então realmente ali, sabe, os soldados achavam que Jesus poderia sair dali. Ah, se ele é filho de Deus, então ele vai sair dessa. Vamos ver se ele é capaz de fazer tudo o que ele falou. Construía em 3 dias o templo, derrubaria e construía em 3 dias. De fato, este homem era o filho de Deus, assim que os soldados falaram na hora que mataram ele. Porque aconteceu muita coisa aí depois que ele morreu. Aconteceu muita coisa. E depois que ele morreu, como eu acabei de falar, né? Deu uma escuridão, abriu ali as terras, começou a ventar e Jesus já não respirava mais. Então eles arrancaram ele dali de cima, né? E o governador falou algo aqui que, meu Deus do céu, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse, olha só, falando de Jesus, depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Então, o governador ele mandou arrumar uns soldados, né? Além de colocar Jesus ali na caverna,
Eles fizeram uma porta ali, selaram ali, e praticamente eles deixaram os homens de guarda. Porque se Jesus falou que daqui 3 dias eu vou ressuscitar, depois de 3 dias eu ressuscitarei. Então, para o governador, se matasse Jesus, como eles mataram, e eles ressuscitou, se todo mundo visse isso, o que iria acontecer ali? Realmente era o Filho de Deus, ele ressuscitou, todos os sacerdotes, governadores, praticamente o império ali perderia crédito. Perderia crédito e todos iriam seguir Jesus. Então, para isso para não acontecer, por isso que eles colocaram uma pedra lá, colocaram um selo bem onde ele estava na caverna, enrolado com um pano. Então fizeram em guarda. Eles ficaram em guarda ali para realmente ver se Jesus iria sair. Então ele falou assim: pois esta é uma mentira que seria pior do que a primeira. Se Jesus ele saísse dali e todo mundo visse ele. Então foi por isso que ele falou isso. Imagina se esse homem realmente vive. Meu Deus do céu, todos nós seria praticamente culpado de matar um inocente, matar Deus, filho de Deus. E como é que seria? Então ele selou, além de ele colocar uma pedra ali, ele selou a porta e deixou de guarda todo mundo ali. Olha como que, por mais que ele matou, eles tinham medo de alguma coisa. Senão eles não colocariam o guarda na porta. Por mais que eles viram o céu ficar tudo escuro, abrir praticamente o chão, sabe? Então realmente eles ficaram com medo, ficaram preocupados. Muitos ali viu uma coisa que jamais teria acontecido através da morte e de abrir o céu ficar escuro, de abrir o chão, é coisas tremendas, é coisas de Deus. E Deus poderia fazer até mais do que aquilo. Então, realmente, aquilo só foi uma demonstração como que Deus ele existe. Olha, eu lendo, sabe, tudo isso aqui, eu acabei, antes de eu fazer essa introdução, eu fiz uma leitura aqui, né? Eu comecei a ler, comecei a meditar aqui, falei, nossa, meu Deus do céu, cada sofrimento que Jesus passou, ele não merecia. E hoje ele pede que a gente, ele ressuscitou, mas hoje ele pede que a gente só leve o evangelho dele, sem sofrimento nenhum. A gente faz as coisas acontecer. Como faz acontecer? Levando a palavra de Deus, através da palavra de Deus, a pessoa receber um milagre, uma cura, eu não sei, uma vida nova. Ou até mesmo uma mudança. Então, a gente vimos aqui hoje a morte de Judas. A gente vimos Jesus é levado a Pilatos também. A gente vimos aqui hoje. A gente vimos que na festa da Páscoa também, ele sempre soltava uma pessoa. A gente vimos também que eles escolheram Barrabás, que solte o ladrão, o inocente fica preso. Crucifiquem o inocente. Eles queriam matar Jesus. A gente vimos também Pilatos largar tudo e falar, lava as minhas mãos e eu não quero nem saber. Vocês que façam o que quiser com esse inocente, porque eu não vou sujar a minha mão de sangue pelo inocente, né? Vimos também a esposa de Pilatos, né? Ela teve um sonho, né? E ela sofreu muito por causa de Jesus no sonho. O tanto que ele sofreu, meu Deus do céu, mas ela teve um sonho, sabe? Então, a gente vimos praticamente que eles judiaram também, eles bateram, eles maltrataram, arrancaram até o couro dele, colocaram uma espinha aqui em cima. Jesus sofreu pra caramba, mano. Sofreu demais. Carregava uma cruz muito grande. E vimos também que alguém ali
ajudou ele a carregar essa cruz, porque ele não aguentava mais, estava muito pesado. Então a gente já vimos muitas coisas aqui nessa passagem, né? E várias vezes eles falando, se você realmente é o Filho de Deus, desça daí, sai daí. E vimos também que Jesus gritou, Eli, Eli, lema sabachthani, também. E vimos também que o governador, ele duvidou, mas ele teve medo. Os sacerdotes também teve medo, por isso ficou fazendo campana em frente à rocha, lá onde ele estava morto, lá. Ficaram na porta. Então a gente vimos muita coisa aqui hoje. Mas vamos fazer algo agora tremendo, né? Algo aqui bacana, algo legal, que é a leitura. A leitura ela é fundamental. Aqui fiz uma introdução, né? Falei um pouco sobre tudo que eu li aqui hoje, né? E a introdução é só um resumo, né? Um resumo do que eu já li antes de estar fazendo a leitura, né? Então agora a gente vai fazer a leitura, porque a leitura ela é fundamental, mano. A leitura é importantíssima. Jesus é levado a Pilatos, né? Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Então já tinha praticamente um plano, e o plano foi aquele lá. Antes, né, que Judas falou assim, um beijo e ele é Jesus. Então, já teve um plano aqui, que foi esse, mas teve mais plano também, para condenar ele, para ele não sair, sabe? Para ele ser morto realmente, ser crucificado. Eles amarraram e levaram para o governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e os líderes judeus, dizendo, eu pequei, entrego à morte um homem inocente. Isso aqui, quem está falando é Judas, que ele pecou, que ele entregou a morte de um inocente, que nem era para estar aí. E os líderes lá responderam, o que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Ele se matou porque sentiu remorso. Sentiu remorso. E eles falaram assim, você que se vira, Judas. Eu te paguei o dinheiro, não devo nada a você, você que se vira. Agora daqui o problema é teu. Pagamos, compramos, agora vamos condenar ele. Vamos matar ele. Então Jesus jogou a moeda lá. Jogou a moeda, que estava com remorso demais. Ele se enforcou. Ele morreu, Jesus. Jesus não, Judas. Ele morreu, ele se enforcou. E realmente, Judas foi pro inferno. Sabe por quê? Todo mundo que se mata, normalmente, vai pro inferno. Só Deus pode tirar a vida. Quando você se mata, é o caminho de todo mundo. Todo mundo que se mata vai para o inferno. Não existe você se matar e ir pro céu. Não existe, mano. Não existe. Todo mundo que tira a sua própria vida tá no inferno. São as escrituras que falam isso, né? Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram, isso é dinheiro sujo de sangue. Porque é um dinheiro que foi comprado Jesus. E o sofrimento, então, realmente já tinha até o nome do dinheiro devolvido. Dinheiro sujo de sangue. E contra a nossa lei, por esse dinheiro, na caixa das ofertas do templo. Lei por esse dinheiro, na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo de oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. Olha só.
por causa do dinheiro que foi comprado Jesus, né? Então, o dinheiro do sofrimento, né? Então, um dinheiro sujo e já tinha até o nome, Campo de Sangue. Meu Deus do céu, mano. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo de oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus estava em pé diante do governador, e este interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas, quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada. E o governador ficou muito admirado com isso. Admirou-se porque ele era inocente. Não tinha nada de acusações contra ele, não tinha. Sabia que era um inocente e mesmo assim ele ficou calado. Não queria um advogado, não queria ninguém para defender ele. Ele sabia que ele ia morrer e ele sabia que a escritura teria que ser cumprida, como ele sempre tem falado aqui em vários versículos. Então, em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido chamado Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que solte, Jesus ou Barrabás? Ou este Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus, porque tinha inveja dele. Era muita inveja, mano. Um homem que cura, um homem que faz um milagre, um homem que é bom, um homem que tem muitos seguidores. Então a inveja comia solto. Comia solto. Era muita coisa, mano. Era muita coisa relatada que, como Jesus fazia algo de bom, de coração, sem cobrar nada, e tudo eles cobravam, então realmente eles viram que Jesus seria praticamente uma pedra no caminho deles. Então eles queriam Jesus morto, queriam muito. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: olha só, a esposa de Pilatos. Não tenho nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Olha o que a esposa dele disse. Ele já ficou até com medo. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás. Olha só. E condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que solte? Preferiram Barrabás, o ladrão. O cara ruim. Pra você ver que já nessa época eles já odiavam as pessoas boas. Pra você ver, mano. Pra você ver como que o povo era naquela época já. Se você for começar a olhar a época de hoje, não tá diferente não, mano. Tá igualzinho, ou até pior ainda, mano. Barrabás responderam a eles. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que é chamado de Messias? E o povo lá: Crucifica! Crucifica! Responderam todos. Ele perguntou: Que crime ele cometeu? Pilatos não queria matar o inocente, não queria, mano. Sabia que ele era inocente. Aí começaram a gritar bem alto: Crucifica, crucifica! Já não queria mais nem falar o que ele fez, que mate ele, mate ele. O povo queria matar ele. Então Pilatos viu que ele não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavar as mãos diante da sua multidão e disse: Eu não sou o responsável pela morte desse homem. Isso é com vocês. Então Pilatos lavou as mãos e falou: Eu não me responsabilizo. Se vocês querem lavar de sangue as suas mãos, que faça vocês. Eu não vou fazer. E Pilatos
se retirou dali. E toda essa multidão respondeu: que castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha que loucura, sabe? Olha. E toda a multidão respondeu: olha que a multidão respondeu: que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás com eles e haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser sacrificado. Nossa, meu Deus do céu, mano. Pra vocês verem que é uma loucura o que o povo ali fez. Além de soltar um criminoso e deixar o inocente preso para morrer. Nossa, nessa época as pessoas eram tão frias. Imagina a época de hoje. Tão fria ainda. Até mais fria do que antes. Então, que o castigo por esta morte caia sobre nós, sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido, e depois mandou chicotear Jesus ou entregou para ser crucificado. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram todas as tropas em volta dele, tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheio de espinho e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Cuspiram nele, pegaram um bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Quando estava saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Colocaram, acho que vinagre ou alguma coisa ali, ou sal, não sei, que não dava para beber, não tinha como. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte, com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram em cima da sua cabeça uma tabuleta, onde estava escrito como acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Como Jesus, crucificaram também dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passaram por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve a si mesmo. Eles estavam caçoando Jesus demais, mano. Tiravam Jesus, não do sério, porque Jesus já sabia que tinha que morrer, mas eles falavam palavras que, meu Deus do céu, mano. O mestre ficava calado. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode se salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel? Não é? Só fazendo uma pergunta. Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse: Que é o Filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Olha só, até os dois que estavam na cruz ali insultavam Jesus. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que ali ouviram isso e disseram:
ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: Espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitados e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas entrando. Olha só, o oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: De fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali, olhando de longe, eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o havia ajudado. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois colocou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas frente ao túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que, quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: Depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Realmente, ele estava mais com medo, não porque roubasse o corpo, porque Jesus falou: no terceiro dia vou ser ressuscitado. Então, ele queria colocar os guardas ali, porque se realmente ele vai ressuscitado, as pessoas vão ver. E viram, e viram. Então Pilatos disse: Leve esses soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo. Olha que loucura, mano. Que loucura. Pra vocês verem que hoje essa passagem foi muito longa, hein? Nossa, quer alguma coisa, filho? Quer alguma coisa? Então, a passagem foi muito longa. Nossa, tivemos aqui uma introdução muito boa, sabe? E vimos que Jesus sofreu. A gente vimos tantas coisas aqui, nossa, que meu Deus do céu. São coisas que a gente fica triste. Fica triste porque ele não merecia passar por isso. Ele não merecia passar por isso. Já veio por todos nós, sofreu o que sofreu por nós e realmente não tinha ninguém para ajudar ele. Já tinha discípulos que abandonou ele bem antes dele ser preso. Já teve traidores que traiu ele, que vendeu ele, que negou a ele. Era sofrimento atrás de sofrimento. Então, para Jesus, desde o dia que ele pintou na terra, tudo ele já sabia. Parecia que ele carrega. Praticamente quem fez a palavra de Deus foi Deus. Então, realmente, ele já tinha em mente
toda a Escritura. Por isso que ele sempre falava, tudo tem que acontecer para a palavra de Deus ser concretizada. Então, essa era uma palavra que ele sempre falava que tinha que ser concretizada. E realmente ela foi concretizada. Não teve jeito. Mas eu creio que para nós tudo isso não foi em vão. Não foi. Para nós realmente foi momentos de luta para Jesus, né? Ele sofreu, mas para nós não foi em vão, porque se você está vivendo o Evangelho, se você está levando o Evangelho, se você está falando de Jesus, falando de Deus, se você faz as coisas acontecer para Jesus, então realmente a morte não foi em vão, não, porque você está dando continuidade ao que ele começou. Então, nunca é em vão tudo que ele fez, principalmente se você está fazendo. Se você está fazendo, eu creio que não é em vão. Ainda mais quando Jesus entra na tua casa, quando Deus entra na tua casa, ele faz um milagre, ele opera, ele transforma, ele restaura, ele dá uma outra vida, uma outra chance para viver igual deu para mim. Então, realmente, não é em vão. Nunca é em vão tudo que eles fizeram aqui. Todos eles não são em vão, porque todo dia a gente lê histórias que eles passaram e nós queremos dar continuidade. Pelo menos eu quero. Então, realmente, todo dia eu faço um esforcinho aqui, eu leio antes, faço uma introdução, depois eu releio de novo, para a gente ter praticamente mais entendimento, porque é muita coisa e a gente acaba tendo. Esse meu resumo aqui são praticamente explicações muito fáceis de se entender. Não é difícil. E a gente que tem uma Bíblia como essa, ENTLH, é uma versão de hoje, então fica mais fácil para a gente explicar sobre Deus, sobre Jesus. Pelo menos eu fico maravilhado, né? Eu fico maravilhado com isso porque é Jesus, é a palavra de Deus, são todos eles o que passaram por nós e nós vamos dando continuidade dia após dia. Isso aqui é muito bom. Então, hoje a gente falamos um pouquinho de Jesus, né? Jesus, Pilatos, a esposa de Pilatos. Falamos sobre a morte dele. Falamos sobre Barrabás. Falamos a Páscoa, que eles nesse dia também eles soltavam um ladrão. Falamos também que soltaram Barrabás, mas deixaram o inocente preso. Falamos também que o povo começou a gritar: crucifica, crucifica. O povo queria ver ele enforcado, morto na cruz. O povo queria ver ele assim, sofrendo. Então vimos também aqui, falamos também que o céu se escureceu. Vimos também que ele ressuscitou também, né? Vimos também que muitos também foram ressuscitados ali, acredito que foram arrebatados, né? Aqueles que já estavam mortos, né? E muitos viram também ele. Então, realmente, vimos também os sacerdotes, os soldados, fazendo campana em frente à porta, para ele não ser praticamente carregado pelos povo de Deus, né? Para não ter mais coisas para deixar o governador mais maluco, né? Ou os soldados, né? Então, no terceiro dia, eles ficaram em campana, depois eles foram embora. E no terceiro dia seguinte, que Jesus ressuscitou, já não estava mais ali. Então, realmente, a gente vimos muitas passagens hoje aqui. Vimos também a morte de Judas. Vimos também o campo de sangue, sabe? Vimos também o remorso de Judas. Vimos que as 30 moedas não valia nada, mas os soldados também não queriam um dinheiro sujo de sangue. Então, hoje a gente viu muita coisa aqui. Não foi pouca coisa, não. Vimos muita coisa que a gente vem aprender com isso, sabe?
e dar continuidade ao Evangelho, fazer as coisas boas que Deus pede que a gente faça. Tem o Novo Testamento, os 10 mandamentos, e tem no Velho Testamento os 10 mandamentos. Se você não quer acompanhar os 10 no Velho, acompanhe no Novo, que no Novo também tem. Então, realmente, vimos muita coisa aqui que, meu Deus do céu, e a gente tiramos de lição de vida, levando o Evangelho para as pessoas aprender que a morte dele não foi em vão, que a morte dele, ele ressuscitou, e Deus tem só o melhor para nós. Eu queria falar algo aqui também, abrir aspas entre parênteses. O que Jesus fez de mal para o povo? Nada. Por que queriam matar Jesus? Inveja. O que o povo de Deus hoje faz para ser caçado? Nada. Simplesmente só adora a Deus, abençoa as pessoas. Por que as igrejas são caçadas, sendo que elas não fazem um mal a ninguém? É complicado, né? Coisas de Deus, coisas que não faz mal a ninguém, é caçado, é torturado, é morto. Cara, eu não consigo entender, sabe? Porque se você não faz nada para ninguém, se você não maltrata ninguém, se você não prejudica alguém, por que você tem que ser morto? Por que você tem que ser caçado? Por que você tem que ser preso se você não está cometendo nada? Você é uma pessoa inocente. Nossa, até que ponto vai chegar isso? Né? Só você olhar o mundo de hoje. Países que não pode pregar o evangelho, pregar escondido, não pode ter nada de Deus. As pessoas são mortas, são trituradas, espancadas, queimadas, porque pregam da palavra de Deus, pregam do evangelho de Jesus. É uma injustiça, realmente é uma injustiça que fazem com o povo de Deus e com a igreja, e pelo menos com Deus, até com Jesus, as blasfêmias de dia após dia que eles fazem, né? Então a gente fizemos hoje praticamente uma leitura bacana, legal. Tomara que vocês aprendam, sabe? E tomara que vocês também façam igual eu faço, ou até melhor. Falam de Jesus, falam sobre a morte dele, falam o porquê que ele veio pra cá, porquê que ele morreu por nós. Falar sobre toda a passagem de Jesus, como foi um homem bom. Você pode ler qualquer versículo da Bíblia, tem muitos versículos, tem muita página, e você pode falar qualquer coisa que você quiser. Não é pecado, não. Pecado é ficar calado e não falar sobre Jesus. Isso é um pecado, mano. Você saber da verdade, você saber o que tem que fazer, você não fazer. Isso é pecado, mano. Você tá com a espada na mão, você tá com a chance de abençoar alguém, ajudar alguém a viver, ajudar alguém a mudar a vida, e você não quer fazer. Realmente é 1000 graus, mano. Eu posso falar que é 1000 graus porque, meu Deus do céu, mano. Quando eu leio isso aqui, nossa, é só entendimento que a gente vai tendo mais e mais e mais e mais. É o que eu digo. É o melhor livro para ser lido até hoje. É o melhor livro. Não tem livro melhor que esse aqui. Então, realmente, a gente que já lê ele, né? A gente que já temos eles, que a gente vem aguardar e que a gente vem aprender dia após dia. Que seja o seu travesseiro, que seja a tua espada, que seja o que você quiser, mas que você folheie, né? Que você abre a palavra de Deus, que você tenha um estudo maravilhoso, bacana. Então a gente vai ficando por aqui, né? Vamos ficando por aqui. Que Deus possa abençoar todos vocês, que Deus esteja com vocês, que Deus possa fazer o melhor nas suas vidas, que Deus possa
abençoar vocês, curar vocês, livrar vocês. Que Deus possa estar com você hoje e sempre. Amém. Então, ótima terça-feira à noite. Que Deus abençoe a todos. Agora eu vou descansar, vou dormir. Falou para vocês e tchau! É nóis, um forte abraço e Deus abençoe a todos. O momento é TMJ. Tamo junto nessa! É nóis! E fui! E fica atento aos nossos próximos vídeos, às nossas próximas lives, que sempre tem ou de manhã ou de noite. Um desses dois horários.